Ao longo das décadas, a WWE teve inúmeros lutadores passando por suas portas. Enquanto alguns saem em boas condições, outros queimam pontes tão severamente que foram apagados do ecossistema da WWE. Seja por problemas legais ou controvérsias públicas, vamos nos aprofundar nos lutadores que foram banidos da WWE. Vamos começar com alguém para quem a WWE provavelmente fechou as portas: Brock Lesnar. Não há dúvida de que The Beast Incarnate é um dos lutadores mais dominantes do WWE Championship em apenas 5 meses. Seu estilo implacável no ringue foi ainda mais evidenciado quando ele entrou em disputas de eventos principais com nomes como Kurt Angle e The Undertaker. Embora tenha deixado a empresa com uma nota amarga em 2004 e tenha travado uma longa batalha legal com a WWE, ele fez um retorno impressionante à empresa no ano de 2012, depois de uma carreira de sucesso no UFC. A segunda passagem de The Beast Incarnate pela WWE foi diferente da primeira. Dessa vez, ele foi apresentado como uma atração especial, e apesar de trabalhar em um número limitado de lutas por ano, cada aparição parecia um evento de grande sucesso. Durante esses anos, ele conquistou o WWE e o Universal Championships várias vezes e se tornou de Lesnar sofreu um abalo repentino quando ele foi indiretamente ligado a uma ação judicial movida contra Vince McMahon pela ex-funcionária da WWE, Janelle Grant, que acusou McMahon de assédio sexual. O processo fazia referência a um ex-campeão mundial do UFC não identificado, que se tornou astro do WWE, o que imediatamente gerou especulações de que se tratava de ninguém menos que Lesnar. De acordo com as alegações de Grant, McMahon enviou fotos explícitas dela para esse indivíduo e deu a entender que manter relações com o ex-campeão era parte do acordo para trazê-lo de volta à WWE em 2021. Assim que a notícia foi divulgada, a WWE não perdeu tempo e retirou Lesnar da empresa. Sua mercadoria foi colocada à venda e ele também foi removido como personagem jogável no WWE 2K24. Lesnar teve outra escolha a não ser retirá-lo da partida. Desde então, Brock permaneceu completamente ausente da WWE e, depois de ser oficialmente citado na ação judicial um ano depois, é seguro dizer que, com toda a imprensa negativa e os problemas legais que o cercam, não deve ser uma surpresa que a WWE tenha fechado suas portas permanentemente para ele. Mas enquanto Lesnar já foi uma atração marcante antes de sua queda, a história de Ted Hart é uma história de potencial desperdiçado e autodestruição. Em 1998, Ted Hart assinou contrato com a WWE com apenas 18 anos de idade, o que o tornou um dos lutadores mais jovens a ser contratado pela empresa. Como ele vinha da lendária família Hart, como sobrinho de Bret Hart e Owen Hart, e neto de Stu Hart, as expectativas eram altas para ele. No entanto, seus problemas começaram cedo, pois sua arrogância, atitude imprudente e recusa em aderir à estrutura da WWE o levaram a ser dispensado um ano depois. Depois de ser dispensado da WWE, Hart passou por várias promoções independentes, inclusive ingressando na Ring of Honor em 2003. No entanto, sua reputação infame continuou a crescer. Ele ficou do lado ruim de Kurt Angle, quase se desentendeu com Samoa Joe e até teve uma briga física com CM Punk. Apesar de seu passado conturbado, Ted Hart teve outra oportunidade em 2007, quando assinou novamente com a WWE. Enquanto estava no Florida Championship Wrestling, ele se tornou parte de uma nova versão da stable da Hart Foundation, ao lado de Davey Boy Smith Jr., Tyson Kidd e Natalya, mas foi novamente dispensado algum tempo depois. Desde então, ele é mais conhecido por seus problemas legais do que por sua carreira no wrestling. Em 2014, ele foi acusado de agredir 2 mulheres com quem estava se relacionando. Outras acusações ao longo da década de 2010 incluíram posse de drogas, dirigir embriagado, fugir da prisão e violar a prisão domiciliar. Apesar dos laços profundos de sua família com a WWE, Ted Hart é um risco muito grande para que a WWE pense em trazê-lo de volta. Ao contrário de Hart, cuja queda decorreu de anos de má conduta,
Velveteen Dream já foi visto como o futuro da WWE. Em 2017, ele tomou o NXT de assalto com seu gimmick carismático e extravagante, e suas performances no ringue consolidaram ainda mais sua crescente popularidade. Depois de um reinado bem-sucedido de 200 dias como campeão norte-americano do NXT em 2019, parecia ser apenas uma questão de tempo até que ele fosse chamado para a lista principal. Mas, de repente, em 2020, como parte do movimento Speaking Out, Dream foi atingido por sérias acusações de enviar fotos explícitas para meninas e meninos menores de idade nas mídias sociais. Embora ele tenha negado categoricamente as acusações, quanto mais tempo levava para a situação ser resolvida, mais culpado ele parecia aos olhos do público, e mais nuvens negras pairavam sobre sua carreira. Em maio de 2021, Velveteen Dream foi oficialmente dispensado da WWE, mas seus problemas não terminaram com sua saída da empresa. Em agosto de 2022, ele foi preso 2 vezes em um intervalo de uma semana, uma por agressão e invasão de propriedade e outra por posse de drogas. Seu nome foi arrastado para mais uma controvérsia quando o ex-astro da WWE, EC3, acusou publicamente Dream de instalar uma câmera escondida no banheiro de sua casa durante uma festa. Embora ele tenha voltado a lutar no cenário independente, foi relatado que a WWE não tem interesse em recontratá-lo, e as coisas provavelmente continuarão assim. Embora a saída de Dream da WWE tenha sido cercada de controvérsias, há outros que optaram por se afastar em seus próprios termos. E um desses lutadores é Jon Moxley. Antes de se destacar na AEW como uma de suas maiores estrelas, ele era mais conhecido como Dean Ambrose, que ganhou notoriedade como membro do The Shield. Ao lado de Seth e Roman, Ambrose ajudou a definir uma era. No entanto, depois que o The Shield se desfez, Rollins e Reigns foram impulsionados para o cenário do evento principal, enquanto Ambrose frequentemente se via preso em histórias inconsistentes. Apesar de ter conquistado o WWE Championship em 2016, seu reinado não teve o mesmo apoio de Rollins e Reigns. Além disso, ele logo teve que deixar o título mundial para AJ Styles. Além disso, sua disputa com Brock Lesnar até a WrestleMania 32 se transformou em uma luta unilateral e esquecível. Em 2018, após um desastroso heel turn que ocorreu de forma desagradável na mesma noite em que Roman Reigns anunciou seu diagnóstico de leucemia, Dean Ambrose tomou a decisão de deixar a WWE. Além de se sentir criativamente restrito, seu estilo hardcore e contundente no ringue não se alinhava com o produto mais familiar da WWE. Na mesma época, a All Elite Wrestling de Tony Khan estava se preparando para ser lançada com uma abordagem mais agressiva e contundente. Assim, em abril de 2019, Dean Ambrose deixou oficialmente a WWE e apenas um mês depois, no primeiro show da AEW, Double or Nothing, ele fez uma estreia chocante sob seu antigo apelido, Jon Moxley. Desde então, Moxley se tornou uma das figuras mais importantes da AEW, conquistando o AEW World Championship várias vezes. Desde sua saída, tanto Moxley quanto a WWE se distanciaram completamente um do outro, e está claro que, para ambos os lados, essa porta está fechada para sempre. Vamos falar de Daniel Puder, que apesar de ter todo o potencial para se tornar um astro da WWE, ficou famoso por um único momento. A jornada de Puder na WWE começou em 2004, quando ele competiu na 4ª temporada do Tough Enough. Mas não foi seu desempenho no Tough Enough, e sim um segmento no SmackDown que o tornou famoso. Em um segmento criado para divulgar o Tough Enough, Kurt Angle desafiou os participantes e começou a derrubá-los um a um. Mas quando chegou a vez de Daniel entrar no ringue, ele se recusou a entrar na brincadeira. Ele usou sua experiência em MMA para contra-atacar Angle, prendendo-o em uma verdadeira chave de submissão Kimura Lock. Em segundos, ficou claro que Angle estava correndo um perigo legítimo. Se Puder tivesse aplicado pressão total, poderia ter machucado seriamente o braço de Angle na televisão ao vivo. Percebendo o problema, o árbitro contou rapidamente o pin,
dando a Angle uma vitória rápida e encerrando o segmento antes que as coisas piorassem ainda mais. Assim como Angle, os oficiais da WWE ficaram furiosos demais. Embora Pudder tenha vencido o Tough Enough e ganhado um contrato de $1 milhão, ficou claro que a WWE não tinha planos reais para ele. Em vez de ser considerado uma estrela em ascensão, ele foi discretamente enterrado. No Royal Rumble de 2005, ele foi submetido a uma surra humilhante de Chris Benoit, Ed Guerrero e Hardcore Holly, que se revezaram dando golpes brutais e chutes fortes em Pudder. Em setembro de 2005, Pudder foi oficialmente dispensado pela WWE, com sua carreira terminando antes mesmo de começar. Poucas estrelas da WWE viram seus legados se desfazerem de forma tão dramática quanto Sunny. Devido à frequência com que ela tem sido notícia por seus problemas legais, é fácil esquecer que ela já foi uma das maiores estrelas da WWE, em meados dos anos 90. Mais conhecida na época como The Original Diva, Sunny tinha uma mistura única de carisma, beleza e apelo popular que a tornou um dos rostos mais conhecidos da era da nova geração. Em 1996, ela havia se tornado a mulher mais baixada da internet. No entanto, seu sucesso logo foi ofuscado por sua incapacidade de manter o profissionalismo nos bastidores. Seus problemas com abuso de substâncias e as frequentes ausências em eventos tornaram-se uma preocupação crescente para a administração da WWE. Como resultado, a empresa ofereceu a ela que fosse para a reabilitação, mas Sunny recusou. E, assim, a WWE decidiu se separar dela em 1998. Embora ela tenha sido introduzida no Hall of Fame da WWE em 2011, seus problemas não terminaram aí. Nos anos seguintes, os problemas legais de Sunny ficaram fora de controle, levando a várias prisões por dirigir embriagada, roubo, violação de uma ordem de restrição e até mesmo, uma vez, por fazer ameaças terroristas. No entanto, seu crime mais devastador ocorreu em março de 2022, quando ela se envolveu em um acidente de carro fatal enquanto estava embriagada, resultando na morte de um homem de 75 anos. Essa tragédia levou à sua prisão sob a acusação de homicídio culposo por dirigir embriagada, e em 2023, ela foi condenada a 17 anos de prisão. Esse foi o ponto de ruptura, não apenas para a lei, mas também para a WWE. Ao contrário de seus problemas anteriores com a lei, esse crime deixou a WWE sem escolha a não ser colocá-la permanentemente na lista negra. Mas Sunny não é a única ex-estrela da WWE que teve seu quinhão de desentendimentos com a lei. Veja Alberto Del Rio, por exemplo, cujas controvérsias pessoais e problemas legais acabaram por lhe custar tudo. Sua primeira passagem pela WWE começou em 2010 e, com seu ar aristocrático e carisma natural, a empresa o viu como o superastro latino-americano perfeito para atrair o público hispânico. Vencedor do Royal Rumble, detentor do Money in the Bank e várias vezes campeão mundial, Del Rio teve rixas com nomes como John Cena, CM Punk e Randy Orton, o que fez de sua carreira uma história de enorme sucesso. Mas, repentinamente, em 2014, Del Rio foi dispensado da WWE após uma briga com um funcionário da WWE que supostamente fez um comentário racista. Mas, nos bastidores, as coisas não foram tão tranquilas, pois Del Rio foi dispensado da WWE após uma altercação em que ele deu um tapa em um funcionário dos bastidores que supostamente havia feito um comentário racista. Apesar da saída feia, a WWE trouxe Del Rio de volta no ano seguinte, em 2015. Em seu retorno, ele ganhou o United States Championship de John Cena, mas o ímpeto inicial se esvaiu rapidamente. A WWE logo o colocou na Liga das Nações, que nada mais era do que uma facção fracassada. Depois veio seu relacionamento altamente divulgado com Paige, que se tornou um pesadelo de relações públicas para a WWE. Os dois estavam constantemente nas manchetes por todos os motivos errados, com discussões em público, reclamações nas mídias sociais e, mais tarde,
Acusações de abuso doméstico. Quando Del Rio violou a política de bem-estar da WWE em 2016, foi a gota d'água. Em vez de ficar por perto, ele optou por deixar a WWE novamente. Desde então, sua reputação tem sido uma bagunça. Em 2020, Del Rio foi preso sob alegação de agressão sexual e sequestro de sua namorada. Embora as acusações tenham sido retiradas mais tarde, o dano já estava feito. A WWE claramente não quer ter nada a ver com ele. Assim como Del Rio, Ryback também foi considerado um grande negócio em meados da década de 2010. Ele fez sua estreia na WWE como Skip Sheffield, membro da Nexus, em uma das estreias mais memoráveis de todos os tempos. No entanto, como a facção contava com nomes maiores, como Wade Barrett e Daniel Bryan, Skip muitas vezes ficou em segundo plano. Após a dissolução da Nexus, muitos de seus membros desapareceram dos holofotes, inclusive Skip Sheffield, mas tudo isso mudou em 2012. Depois de uma longa ausência, ele retornou com um visual e uma atitude completamente novos, apresentando-se como Ryback. Seu físico esculpido e sua dominante sequência invicta rapidamente atraíram comparações com o tempo de Goldberg na WCW. No entanto, mesmo depois de ganhar uma partida pelo WWE Championship contra CM Punk no Hell in a Cell 2012, o ímpeto de Ryback nunca se concretizou totalmente e em 2016 ele deixou a empresa. Mas, em vez de se separar discretamente, Ryback passou anos fazendo pouco além de atacar a WWE. Suas declarações incluíram chamar John Cena de veneno para a indústria da luta livre, afirmar que ele poderia manipular Brock Lesnar, rotular Triple H como uma decepção depois que The Game anunciou sua aposentadoria e criticar publicamente Vince McMahon logo após a morte da mãe de McMahon. Com todas as pontes queimadas, os ataques implacáveis à WWE e a falta de relevância no mainstream, é seguro dizer que você provavelmente nunca mais verá Ryback na WWE. Outro nome que queimou todas as pontes com a empresa foi nada menos que Gayle King. Em sua primeira passagem pela empresa, ela venceu o campeonato feminino em sua luta de estreia. Apesar de um início tão forte, a WWE fez pouco para estabelecê-la como uma estrela de longo prazo. Depois de um período sem sucesso, a WWE a dispensou em 2004, o que acabou sendo uma bênção disfarçada, pois ela logo encontrou um novo lar na TNA, onde se reinventou e se tornou uma das lutadoras mais respeitadas do setor. Infelizmente, esse retorno acabou sendo uma decepção ainda maior do que o primeiro, já que a única coisa pela qual ela é lembrada nesse período foi ter sido revelada como namorada de Daniel Bryan, para a surpresa das Bella Twins. Sua frustração chegou a um ponto crítico em 2011, quando ela se eliminou de uma Battle Royal ao vivo na televisão. Pouco tempo depois, Kim deixou a WWE e nunca mais olhou para trás. Desde então, Gayle King tem falado bastante sobre seu tempo na WWE e até mesmo apontou Vince McMahon como a causa direta de sua saída, declarando: "Já estive aqui 2 vezes, por um total de 5 anos. Se ele não gosta de mim agora, quer saber? Estou com 30 e poucos anos. Tenho que sair daqui. Preciso ir embora e mostrar a todos o que tenho para oferecer aos fãs." Então eu me demiti, saí e voltei para a TNA. Mas embora Gayle King tenha se afastado em seus próprios termos, nem todas as estrelas da WWE tiveram esse luxo. Uma das saídas mais polêmicas da memória recente é a de Enzo Amore, cuja carreira na WWE passou de uma ascensão meteórica a um colapso repentino em questão de poucos anos. Enzo começou a ganhar popularidade ao lado de Big Cass, com seus bordões característicos e promos de alta energia que os tornaram instantaneamente os favoritos dos fãs. A dupla continuou a causar grande impacto após sua estreia no elenco principal na noite seguinte a WrestleMania 32, recebendo uma reação estrondosa do público. No entanto, tão rapidamente quanto Enzo e Big Cass ganharam popularidade, eles logo caíram profissionalmente e pessoalmente. Quanto a Enzo, depois de se separar de Big Cass,
ele foi transferido para o 205 Live, onde ganhou o Cruiserweight Championship. No entanto, sua arrogância e problemas nos bastidores logo se tornaram um problema. Surgiram relatos de que ele não era apreciado por muitos de seus colegas. Em determinado momento, as coisas ficaram tão ruins que o Certified G foi até expulso de um ônibus de turnê por Roman Reigns. Em 2018, as coisas pioraram quando Enzo foi acusado de agressão sexual e, embora as acusações tenham sido retiradas por falta de provas, a polêmica fez com que a WWE o demitisse imediatamente. A empresa alegou que Enzo não os informou sobre a investigação, tornando impossível continuar trabalhando com ele. O próximo da nossa lista é Lars Sullivan. Antes de uma infinidade de controvérsias que levaram à sua saída repentina da WWE, Sullivan teve um início promissor no NXT, onde a WWE o apresentou como uma potência destrutiva e, em 2019, a empresa o chamou oficialmente para a lista principal, com planos de empurrá-lo como um monstro heel. No entanto, apenas algumas semanas após o início de sua carreira, surgiram postagens antigas dele nas redes sociais, revelando comentários racistas, sexistas e homofóbicos que ele havia feito anos antes. Embora a WWE tenha lhe aplicado uma multa de $100 mil e ele tenha se desculpado publicamente, ainda era estranho continuar promovendo alguém que já havia feito comentários depreciativos sobre Stephanie McMahon no passado. Outra controvérsia surgiu quando foi revelado que Sullivan havia participado de filmes adultos antes de sua carreira na WWE, fato que ele não havia revelado à WWE. Como se isso não bastasse, Sullivan foi então afastado por uma grave lesão no joelho. Embora, após um ano de ausência, ele tenha sido brevemente trazido de volta no final de 2020, onde apareceu em entrevistas estranhas e excessivamente roteirizadas, mas a WWE rapidamente perdeu a fé nele. No início de 2021, ele foi discretamente dispensado e a WWE nunca mais o mencionou desde então. Um dos nomes mais conhecidos a se afastar da WWE foi ninguém menos que Ronda Rousey. Quando Ronda fez sua estreia surpresa no Royal Rumble de 2018, os fãs imediatamente reconheceram que a WWE tinha acabado de conseguir uma de suas maiores estrelas do mainstream. Sua estreia no ringue na WrestleMania 34, onde ela se uniu a Kurt Angle para derrotar Triple H e Stephanie McMahon, foi amplamente elogiada. A partir de então, a WWE a promoveu como uma força imbatível, reservando-a para ganhar o Raw Women's Championship e para participar do evento principal da WrestleMania 35 ao lado de Becky Lynch e Charlotte Flair. No entanto, talvez o maior ponto de discórdia tenha sido a forma como Ronda levava a sério as vaias ocasionais dos fãs, chegando a chamar as lutas da WWE de falsas lutas por diversão, o que levou a mais reações negativas. Quando perdeu seu Raw Women's Championship na WrestleMania 35, Rousey já havia decidido se afastar da WWE, embora tenha retornado à WWE em 2000 forçadas, e suas performances no ringue careciam de paixão. Como resultado, em 2023, o tempo de Rousey na WWE chegou ao fim. Desde então, ela criticou a WWE várias vezes, criticando abertamente a liderança da empresa e a base de fãs. Olhando para trás, fica claro que Rousey não deseja retornar e a WWE parece perfeitamente bem em seguir em frente sem ela. Agora, vamos nos voltar para o homem que transformou a WWE em uma potência global, mas que saiu em desgraça, Vince McMahon, embora as opiniões sobre ele ainda estejam divididas. Não há como negar que, sob sua liderança, a WWE se transformou no império de bilhões de dólares que é hoje. Ele criou megastars como Hulk Hogan, The Rock, Stone Cold Steve Austin, John Cena e Roman Reigns, moldando o negócio de uma forma que ninguém mais conseguiu. Mas, por mais que McMahon tenha sido responsável pelo sucesso da WWE, ele também esteve no centro de controvérsias, escândalos
e disputas de poder. Uma das acusações mais graves contra ele veio à tona há 3 anos. Em 2022, vieram à tona alegações de pagamentos de propina a ex-funcionárias, ligando McMahon a vários casos de má conduta sexual. O escândalo levou à sua aposentadoria temporária, mas ele forçou seu retorno à WWE no início de 2023 por meio de manobras corporativas. No entanto, em 2024, o mundo de Vince McMahon desmoronou completamente quando ele foi citado em uma ação judicial movida pela ex-funcionária da WWE, Janelle Grant. A ação judicial não apenas chocou o mundo da luta livre, mas também levou McMahon a se demitir permanentemente da WWE, cortando todos os laços remanescentes com a empresa que ele construiu. Desde então, McMahon se tornou persona non grata na WWE, pois os fãs se voltaram contra ele, e qualquer menção ou promoção dele foi completamente apagada da programação da WWE. Desde então, McMahon desapareceu em grande parte na obscuridade, evitando os olhos do público enquanto trava sua batalha legal. Ele já foi a figura mais poderosa do setor de luta livre, mas agora é um ex-executivo em desgraça, sem lugar na empresa que antes governava. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.